O tema que nós vamos abordar hoje é a vida. A vida que é um caminho só de ida sem volta. E de nada adianta a nossa revolta. No mês passado, eu lancei o meu primeiro livro pela editora Viseu. O nome do título é Os Paridos. E quando nós lemos, né, esse título, e é uma palavra muito pouco utilizada, logo vem à memória aquela questão, vem a questão do parir, né? Então, parir é expelir. E nós viemos para esse mundo, teoricamente falando, sem pedir. Não escolhemos, ainda que existam muitas teorias que dizem que nós mesmos escolhemos a família que vamos pertencer, isso não fica provado, né? Não há como provar cientificamente esse fato. Mas independentemente se sim ou se não, né, nós não podemos pagar para ver. Eu penso que nós temos que parar para repensar algumas questões. Principalmente o fato de que nem todos os pais são capazes de criar adequadamente os seus filhos. Esse é um ponto muito complexo. Por que um ponto complexo? Porque as religiões, algumas religiões, elas batem muito em cima dessa questão. E aquela questão, né, que está lá na Bíblia, que diz honrar pai e mãe, né, como uma questão acima de tudo. E esse ponto é um ponto que deveria ser explorado de uma maneira diferente. Explorado por quem? Pela sociedade. Mas por quem da sociedade? Pela sociedade como um todo. Porque nós não podemos negar os problemas. A negação, né, a sonegação, a negação, ela não resolve o problema. Então, para que nós possamos resolver o problema, nós temos que aceitar o problema ou aceitar os problemas, porque são inúmeros problemas. Não é um problema simples de ser resolvido, porque ele requer uma ampliação na consciência, e essa ampliação na consciência das pessoas que não querem ampliar a sua consciência. Então, é algo ainda mais difícil, porque muitas vezes as pessoas não param, né, para pensar, e isso é um grande problema. Na nossa sociedade, a falta de pensamento crítico, né, da capacidade do desenvolvimento da criticidade, e não só isso, também existem outros pontos, porque na nossa sociedade, o próprio processo educacional, ele não educa o homem para que ele se liberte dos grilhões da ignorância. Então nós vivemos repetindo os ciclos, né? Ou seja, não saímos dessa constante. Filhos não nascem com manual de instrução, logicamente que não. Porém, contudo, entretanto, se os nossos pais realmente tivessem, né, como alguns animais do reino animal que demonstram, né, o amor, né, à sua prole, se realmente o ser humano estivesse disposto, né, a transcender e realmente amar aquela criatura que são seus filhos, talvez tudo isso não precisasse nem ser falado aqui. Mas as pessoas têm problemas, e as pessoas com problemas criam mais problemas enquanto elas não resolvem os seus conflitos internos. Então, os conflitos internos, eles, de certa maneira, eles produzem efeitos externos. Então, o que nós vemos na nossa sociedade? E aqui eu queria que você parasse um pouquinho, por mais pedras que você esteja, pedras e paus que você esteja segurando nas suas mãos, o ponto não é esse. O ponto é que nós temos que pensar que talvez você não tenha passado por isso, talvez você não conheça ou acha que não conhece ninguém que tenha passado por isso. Agora, não é porque você não passou que outras pessoas não passaram. Não é porque você não teve esse problema que ninguém mais vai ter. Então não adianta, o sol, a lua e a verdade são três coisas impossíveis de serem ocultadas por muito tempo. Isso disse Buda. E eu concordo piamente.
Então não há como, nós estamos criando, assim, eu digo que a sociedade é um reflexo dos pais e os pais são um reflexo da sociedade. E essa sociedade que somente conduz o homem, né, para desejos indesejáveis, vontades não necessariamente pensadas pela própria pessoa, impensadas e improváveis, e essas pessoas que não conseguem administrar os seus conflitos, não conseguem resolver os seus conflitos internos e não buscam ajuda especializada. Muitas pessoas têm problemas sérios e graves, e muitas vezes, por não aceitarem esse problema, eles fazem o quê? Eles propagam. Veja só, eu acredito muito, eu acredito piamente também no poder da genética. Porém, contudo, entretanto, da mesma forma, acredito nos astros, né, nas forças superiores. Elas inclinam, mas não determinam. Então, o que nós deveríamos parar para pensar é na problemática da criação dos filhos. Que filhos esses pais estão criando para o mundo? E que mundo esses filhos, né, vão criar? Esses pais, esses filhos estão contribuindo para essa destruição. Então, antigamente dizia-se, né, naqueles ditados antigos, e a gente escuta isso no meio filosófico, no meio acadêmico, que é muito bonito, mas é impraticável. Então, assim, que filhos nós vamos deixar para esse mundo? Que mundo nós vamos deixar para esses filhos? E agora eu penso que é muito pior do que isso, né? Porque esse processo de desumanização do ser humano, aonde a própria família, que é a primeira sociedade ao qual esses indivíduos são inseridos, que essas crianças são inseridas, e se esses pais não têm a mínima capacidade, né, de recepcioná-los e de educá-los adequadamente, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que essas criaturas, que essas crianças cresçam já desenvolvendo problemas, né? Vão criar problemas para a vida dessas pessoas. Então eu gostaria de dar aqui um exemplo para que fique muito claro, porque hoje fala-se muito sobre narcisismo, fala-se muito sobre a questão narcisista, é a moda hoje, né? Só que nós esquecemos que existem dois outros, né, perfis que deveriam também ser inseridos nesse contexto, porque nós não podemos endeusar, né? Porque na nossa sociedade ainda muitas vezes a mãe é como se fosse a Virgem Maria. E eu não tenho absolutamente nada contra a Virgem Maria, tá certo? É muito assim, com muito respeito, muito respeitosamente eu só estou mencionando, e não é assim. Porque não é porque a mulher tem o dom de dar a vida, né, que ela é santa. Então não há como santificar. O ser humano não pode ser santificado. Há poucos dias atrás nós tivemos lá o caso de uma santidade, né, intitulada pelo homem, demonstrando toda a podridão da humanidade. Então, assim, é muito claro de que não podemos santificar as pessoas, temos que ser realistas e temos que trabalhar o problema, ou seja, temos que enfrentar o problema de frente. Então, nessa nossa sociedade, onde a mãe é como se fosse uma Virgem Maria, então, puxa vida, a mãe é tudo, a família é tudo, e quando você ouve isso, falando assim que a tua casa, esses dias atrás escutei um indivíduo falando, né, na importância da família. Tudo bem, ele está usando a referência da família dele. Se a família dele, para ele, foi um esteio, se a família dele, para ele, é um exemplo, amém. Agora, nem todas as famílias são iguais, então nós não podemos generalizar, porque quando a gente cria uma generalização, a gente cria um problema ainda maior. Ou seja, nós vamos aumentar, é como se você estivesse jogando gasolina na fogueira. Porque nem todas as famílias são iguais, assim como nem todos os seres humanos são iguais. E nós não podemos parar somente nas mães narcisistas, nos pais narcisistas, nós temos que pensar também nas mães psicopatas, nos pais psicopatas, nas mães sociopatas, nos pais sociopatas. Porque, assim como qualquer outro ser humano, é passível de desenvolver esses problemas, esses transtornos. São transtornos mentais. São transtornos, por exemplo, a psicopatia é um transtorno de personalidade, e personalidade antissocial. E essa pessoa, esse psicopata, além de ele ser, né, ele demonstra uma série de comportamentos inadequados para uma convivência social, e muitas vezes ele demonstra agressividade, violência.
é individualista, ele não é capaz de desenvolver a empatia. O que é empatia? A capacidade de você se colocar no lugar do outro. E não é bem assim se colocar, porque é muito difícil, mas é você se sensibilizar com a dor alheia. É você ser capaz de, ainda que, eu não digo imaginar, porque a imaginação também é um grande problema, mas nesse caso especificamente também. Mas é você ser capaz de pensar que o outro pode estar sofrendo. Então, antes de você direcionar uma palavra, né, você vai reflexionar, você vai refletir antes, porque você sabe que a palavra ela tem tanto poder positivo quando positiva, quanto poder negativo quando negativa, destrutivo esse poder, né? As palavras têm poder. E esse indivíduo também, ele não respeita ninguém. O psicopata, ele é perigoso. E tem mães psicopatas e tem pais psicopatas. Esses são insensíveis, insensatos, irresponsáveis, e essa irresponsabilidade emocional, ela causa consequências e danos significativos na vida dessas crianças, que não tem referência nenhuma. É como se fosse realmente uma folha em branco, essa criança, e aí ela recebe ali a primeira família que ela está inserida, a primeira sociedade ao qual ela está inserida, a sua família, os seus pais. E aí esses pais que não têm o mínimo de equilíbrio mental, que não são capazes nem mesmo de conseguir administrar a sua própria vida, né? Não sabem quem são, né? E estão pouco preocupados no seu processo evolutivo, com o seu processo evolutivo. Você acha que esse indivíduo ele tem consciência do que ele pode causar no outro? É lógico que não. Ele mesmo é autodestrutivo. Então como é que ele vai, né, não destruir o outro se ele se autodestrói? Então, pelo próprio exemplo dele, porque eu digo que as palavras elas são extremamente positivas, né, ou negativas, aí vai depender se são palavras positivas ou negativas, mas existe o aspecto do exemplo, o exemplo arrasta. E as crianças elas vão fazer como os animais, porque dentro do mundo animal, né, dos animais que são considerados e tidos como irracionais, os animais eles ensinam as suas proles, os seus filhos, os seus filhotes, através do quê? Do próprio exemplo. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então nós temos, aí, eu falei agora sobre a questão do transtorno da personalidade antissocial, que aí é a questão da psicopatia, que é algo gravíssimo, são pessoas extremamente desrespeitosas, são invasivas, são pessoas perigosas, né? E nós convivemos em meio a esses indivíduos, eles estão no meio de nós, né? Em todas as classes sociais, sexo, né? Nacionalidade, nível intelecto cultural, social, e assim por diante. Não estou aqui querendo fazer um julgamento, né, condenar aí os psicopatas, só estou dizendo que um pai ou uma mãe psicopata, ela vai causar danos, muitas vezes, eu não digo que irreparáveis, porque eu acredito muito na reparabilidade dos danos, principalmente dos danos emocionais. Agora, o grau de dificuldade para você reparar esse dano, aí é complicado, né? Isso aí já se torna complexo. Nós temos os narcisistas. O que é o narcisista? É aquele indivíduo que se preocupa em excesso consigo mesmo. A ponto, assim, ele é exibicionista, ele tem todas as características, né, assim, específicas, são características específicas, eles também não demonstram empatia perante o outro, e tem muita dificuldade de se relacionar. Eles têm muita dificuldade de se relacionarem com eles mesmos e com os outros por consequência. Esse tipo de indivíduo, ele sente prazer, tanto o psicopata, quanto o sociopata, quanto o narcisista, eles sentem a necessidade, ou seja, eles sentem prazer no e com o desprazer alheio. Então, eles causando sofrimento, eles, de certa forma, é um alimento para eles. E agora? Agora eu vou trazer para a prática, para a minha vida, mais fácil, porque aí eu consigo explicar de uma maneira talvez mais estruturada, na prática, aquilo que a teoria muitas vezes destoa, é assim: quando você é uma criança indefesa e dizem que os nossos pais são os nossos protetores e eles, em tese e até juridicamente, eles são responsáveis, né, pela nossa educação, eles são responsáveis por nos acolher, nos dar abrigo, nos dar alimento, etc, etc. Isso tudo está ali, né, até no Estatuto da Criança e do Adolescente. E não só. Só que não adianta somente, o que muitas vezes a sociedade ela se preocupa é em dar casa, em dar comida, em dar esse, entre aspas, conforto e segurança. Mas
Quem é que vai proteger essas crianças desses indivíduos quando eles têm problemas de ordem mental? Quem é que protege? O Estado protege? O Estado não protege porque o Estado não tem poder de proteção. Esse não tem o poder de proteção. Por exemplo, uma mulher que pede uma medida protetiva, né, para a justiça em função do marido violento, dando um exemplo. O Estado não tem como garantir, porque não há como o Estado disponibilizar a força policial, por exemplo, para poder fazer a segurança dessa mulher. Da mesma forma, para as crianças não tem como. E aquilo que acontece dentro de casa fica, né, restrito a somente a família que está lá vivendo, as pessoas que estão lá inseridas. Então, eu vou trazer para vocês um exemplo e vou tentar ser muito prático, muito direto naquilo que eu penso que é importante, principalmente para você que passou ou que está passando por uma situação como essa, né, uma circunstância como essa. Veja só, quando você é uma criança, você não tem o discernimento. Então, muitas vezes, você não entende o que está acontecendo. Você está ali sofrendo uma violência, seja física, seja verbal, mas você não entende aquilo. E você pode se revoltar com aquilo. E você pode, como você não consegue bater de frente, como você não consegue, né, muitas vezes, você não está à altura do seu agressor, então o que você faz? Você vai fazer algo que, de alguma maneira, faça com que o seu agressor sofra. E normalmente essa criança, por ela não ter, e até adolescentes também, por eles não terem o discernimento e não terem o entendimento das coisas, o que eles fazem? Eles se autodestroem, porque eles acham que se autodestruindo, eles estão, de certa forma, punindo os pais. Isso vamos falar assim, que é um mecanismo, entre aspas, de defesa inconsciente. E quando a gente age de maneira inconsciente, nós, logicamente, seremos inconsequentes. E aí, essa criança, esse adolescente que age dessa forma, principalmente os adolescentes, eles vão colher, né, aquilo que eles estão plantando. Ainda que os pais sofram, eles são os primeiros, né, a sofrerem as consequências dos seus atos. Ainda que muitas vezes eles não possam, e muitas vezes eles não fazem coisas contra terceiros, normalmente, via de regra, não estou aqui falando que não existam exceções, mas eles vão fazer algo que vai se autodestruir, principalmente quando ele vai buscar nas fugas, né? Que a fuga é uma saída sem saída, mas nessa altura do campeonato, aquela criança ali, sofrendo os maus tratos, sofrendo todos esses abusos, ela vai procurar um meio, né, de conseguir suportar esse ponto. Então, no meu caso, eu tive pais extremamente difíceis, tanto a mãe quanto o pai. Eu posso aqui afirmar que talvez o processo de criação deles agravou, criou e agravou, né? Criou e agravou os problemas deles, tanto de um quanto de outro, sem julgamentos. E hoje, né, depois de anos de estudo, o que fez com que eu fosse procurar os conhecimentos específicos, principalmente relacionados à área da mente humana, do comportamento humano, foi em função disso, para poder entender como que um ser humano que deveria zelar, cuidar, né, e amar, ainda que entre aspas o amar, os seus filhos, ele é capaz de tentar destruí-los. Ou de destruí-los, de muitas vezes matá-los em vida, mas assim, matá-los não no sentido de tirar a vida deles, mas tirar, né, a vontade de viver deles. Isso é muito, muito, muito complexo, mas acontece. Então veja só, hoje, né, eu estou fazendo uma análise específica baseada em fatos reais. Então, tive um pai fármaco dependente. Minha mãe não, mas meu pai sim, farmacodependente. Minha mãe separou do meu pai em função dos vícios dele, não só desses vícios relacionados aos fármacos, mas outros desvios de comportamento que ele tinha, dos mais simples aos mais complexos. Não vou aqui abrir porque não vejo necessidade disso, mas era uma pessoa que não tinha equilíbrio nenhum emocional. E por medo, né, por medo e por precauções, e com duas crianças, uma de 11 anos e outra salvo engano, acho que tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade, então decidiu se separar. Eu tinha 11 anos de idade. 6 meses depois, minha mãe me deixou na porta do prédio que meu pai morava para que eu fosse morar com ele. Então, aquele indivíduo que ela tinha medo, aquele indivíduo que ela considerava uma ameaça para ela e para os filhos dela, olha só que interessante, aquele indivíduo que ela considerava como sendo uma ameaça para ela,
e para os filhos dela. Então ela optou por se separar judicialmente, mudar, né, separação, né, sair da casa, etc. Mas 6 meses depois, ela levou o filho de 11 anos para morar com esse indivíduo, totalmente desequilibrado, emocionalmente falando. E tudo bem, até aí tudo bem. Só que esse indivíduo, ele aí, hoje, eu fazendo a análise, e aqui eu não quero fechar o diagnóstico, mas ele tinha os traços, porque na verdade é muito difícil você identificar se você não procurar realmente um aprofundamento, e normalmente essas pessoas que têm esses problemas, elas não buscam ajuda porque elas veem que elas não têm problema, quem tem problema são os outros, né? O problema são os outros. Então, aqui eu não estou querendo fechar um diagnóstico, mas eu digo para vocês que eu convivi durante alguns anos com esse indivíduo e eu posso afirmar que, e muitas vezes, isso é interessante, porque esse indivíduo dentro de casa, ele é uma coisa, fora de casa, ele é um pouco diferente. Em cada meio, ele se mascara de uma forma, né? Ele interpreta papéis e interpreta de uma forma muito diferente. Em algumas circunstâncias, quando, né, acontecem alguns fatos, ele pode ali demonstrar as suas garras, né, dentro de um meio social. Se ele tiver sob efeito de droga ou de álcool, o álcool não deixa de ser uma droga, mas é uma droga lícita, ele pode sim extravasar e demonstrar um comportamento inadequado diante de um contexto. Mas essa pessoa especificamente, ela tinha um comportamento, muitas vezes, na frente dos outros, eu diria que quase que normal. Não era normal, hoje, eu analisando, eu consigo enxergar que não era um comportamento normal. Mas não era um comportamento totalmente anormal. Era um comportamento, vamos dizer assim, aceitável, entre aspas. Só que dentro de casa, esse indivíduo ele se transformava, porque ele tinha que punir alguém. E a sensação que eu tinha na época é que ele estava direcionando e canalizando, né, canalizando toda a raiva, a ira dele com relação a todos os problemas internos, ele tinha que descontar em alguém. Como aquela coisa assim que a violência ela para no elo mais fraco, né? Ela arrebenta, a corda sempre arrebenta para o elo mais fraco. Então essa pessoa ela tinha necessidade de, por exemplo, de me espancar, de me humilhar, de usar todas as formas possíveis, né, de me reduzir e me rebaixar a nada. Essa era a maneira com que aquele indivíduo, e que muitos indivíduos que são pais aí, que fazem exatamente isso com os filhos, porque é uma maneira que eles têm de se vingar. Talvez até uma vingança dos pais deles, sei lá, eles estão tentando se vingar dos pais nos filhos, ou seja, repetindo, reproduzindo o mesmo comportamento. Por isso que eu falo que o ser humano ele aprende por repetição, e se ele não toma consciência, ele não rompe os ciclos, e se ele não rompe os ciclos, ele vai dar sequência aos ciclos. Sejam eles quais forem, sejam ciclos positivos, aí logicamente que você teria que reforçá-los e positivá-los ainda mais, mas quando ciclos negativos eles precisam ser interrompidos. Mas para que os ciclos negativos sejam interrompidos, o indivíduo precisa ter consciência da profundidade, né, do seu comportamento, né, da repercussão do seu comportamento. Então, se o indivíduo não tem como, porque assim, o respeito é uma coisa que você não pode exigir do outro. Assim como o amor, você não pode exigir do outro que o outro te ame, você não pode exigir respeito, são coisas que não são exigíveis. Ou você tem, ou você é, ou você é uma pessoa respeitosa, ou você é uma pessoa desrespeitosa. Ou você é uma pessoa que ama, ou você não ama, e ponto final, pode ser que você não odeie. Agora, essa linha tênue entre o amor e o ódio, principalmente quando você tem pessoas desequilibradas mentalmente, criando filhos que não têm a menor noção do que está acontecendo e que não conseguem entender o porquê que eles estão sendo alvo de uma violência desnecessária, desmedida, totalmente desmedida. Então, imagina você aí, uma situação. Você eu vou dar o meu exemplo especificamente. Você não sabe se você sai do seu quarto ou se você não sai do seu quarto, porque você não sabe se você pode cumprimentar aquela pessoa, se aquela pessoa vai te cumprimentar ou ela vai te espancar.
Você não sabe. Você não sabe como que ela vai estar naquele dia, porque as oscilações desses indivíduos, oscilações emocionais, elas são extremas. E além de serem oscilações extremas, quando o indivíduo é agressivo, que aí é uma característica especificamente, né, não necessariamente todos os psicopatas são agressivos, mas os psicopatas, via de regra, são agressivos, você não sabe como lidar com a pessoa. Você não sabe como se portar na frente da pessoa, porque você não sabe qual é a reação dela. Então, você tem medo, né, de lidar com aquele indivíduo que foi um indivíduo que te colocou no mundo. Então, como é que você lida? Como é que você faz com isso? Como é que o seu emocional, como é que você vai construir relações, até a sua relação com você mesmo, porque aquele que deveria te amar aparentemente não te ama, não necessariamente te odeia, porque talvez naquele momento você não tenha, quando criança, você não tem a noção do que é o ódio, né? Ainda que talvez também não tenha a noção do que é o amor, mas você tem a noção porque você começa a comparar. Né? Você começa a comparar com as outras pessoas, e aí você vê que é uma coisa muito estranha. E a coisa mais estranha dentro desse contexto de uma sociedade totalmente desgraçadora, porque eu digo que essa sociedade desgraçadora é aquela que positiva o comportamento dos indivíduos e que muitas vezes passa o pano para esses indivíduos. Então, quantas vezes eu estava ali machucado fisicamente, porque existiam os machucados que doem muito mais do que o machucado físico, né? Uma palavra maldita, mal colocada, porque essa daí, né, os danos causados são danos profundos, severos, e dificilmente a pessoa consegue, né, se libertar 100%, mas consegue ressignificar, e ressignificando ela consegue tocar em frente. Porque é o dano físico, mas o dano físico é aquilo aparente. E aí você vai num lugar e aí as pessoas falam para você assim, por exemplo, a pessoa te bate, te machuca a ponto de deixar uma lesão em você. A mesma história acontece do homem abusivo, agressivo com a esposa, né, com a mulher. Aí você está machucado, aí você vai lá na casa dos seus avós, dos seus tios, alguém, quem quer que seja, e a pessoa fala para você, olha, não fala para ninguém, tá? Não fala para ninguém que foi teu pai que te bateu. Não fala para ninguém que foi o teu pai que te fez isso, aquilo ou outro. E essas pessoas estão reforçando o comportamento desses indivíduos. Percebam? Percebam como a própria sociedade fomenta a violência, a agressividade, ou seja, a sociedade, ao invés de defender essas pessoas que não são, que não têm condições de se defender, porque elas não têm discernimento, né, das coisas, elas não sabem quais caminhos, elas são indefesas, né, até certo ponto não, acho que de maneira integral. Então, como é que fica isso? E aí você vê pessoas de fora, né, de certa forma, aprovando aquele comportamento, apoiando o comportamento. Então, isso é uma hipocrisia total. E depois fala de amor, e depois fala de respeito, e depois vem querer te cobrar muitas vezes um comportamento. Como que você vai amar quem te odeia? Como é que você vai? Como é que respeitar é uma coisa? Então, quando lá na palavra de Deus, até tem aqui em cima, quando lá na palavra de Deus diz honrai pai e mãe, honrar vai muito além, né, desse aspecto, porque veja só, para eu honrar, eu não preciso, porque perdoar não me obriga a conviver. O honrar significa não desonrar. Então, poxa vida, então eu não desonrando, eu não vou fazer nada errado que possa ser dito que, poxa, olha, não foi mal criado, foi isso, foi. Pelo contrário, eu penso que nós somos os únicos agentes de transformação da nossa realidade. Só que para que nós realmente consigamos transformar essas dores em força, nós precisamos ressignificar tudo isso e fazer diferente. Fazer diferente é agir de forma diferente para que a gente possa fazer a diferença. E para quê? Para que essas pessoas, todas essas que tenham consciência daquilo que você viveu, daquilo que você enfrentou, essas pessoas tenham que engolir a seco muitas coisas e falar assim, puxa vida, ainda bem, e eu já escutei isso de algumas pessoas, ainda bem que você não desvirtuou, por exemplo. Então veja, olha aí, a pessoa, né, anos depois, porque a consciência vai pesar, ela sabe que ela poderia ter feito alguma coisa, ela sabe que ela poderia ter impedido esses espancamentos, e aquilo que passa na nossa cabeça são coisas terríveis, porque quando você vai crescendo, quando você vai adquirindo um certo, entre aspas, amadurecimento, você percebe
que você pode enfrentar, mas se você enfrentar, você pode se ferrar, você pode se prejudicar. Né? Uma das coisas que fez com que eu me afastasse foi exatamente isso, que eu não convivesse, que eu saísse daquele meio, foi exatamente isso. O receio de reagir de uma forma indevida. Por quê? Porque do momento que a pessoa te desequilibra, te desestabiliza emocionalmente, diariamente, diuturnamente, fica difícil você responder pelos seus atos. Fica difícil. Então, o que você tem que tentar fazer? E aí eu penso que aqui esse vídeo, logicamente que não tem idade, né? Não tem como você escolher a idade das pessoas, então eu te digo, se você é menor de idade, está vivendo, enfrentando uma situação difícil, pais tóxicos, virulentos, violentos, não tem como você fugir, né? Porque fugir também não resolve, né? Toda fuga é uma saída sem saída. Então é você tentar entender que o problema não está em você. O problema do abusador não é o abusado, né? O abusado, né? O violentado. O violentado aqui eu não estou falando na questão, também pode até acontecer abusos, né, violência sexual, mas eu não estou falando desse tipo de abuso, estou falando dos outros tipos de violência, que são o verbal e o físico. Esses abusos, eles têm, assim, não tem uma explicação lógica nem racional, mas o problema não está em você, está no outro. Então você pode procurar meios, mas o meio mais importante é você se fortalecer para que você possa buscar o seu caminho, para que você possa procurar a sua independência, para que você consiga vencer esse processo, porque não tem como você fugir muitas vezes, dependendo da idade do jovem, do adolescente ou da criança, ele não tem como escapar disso. Se ele não tiver alguém na família que tenha consciência e que possa auxiliá-lo, ele por si mesmo, a única forma que ele tem é buscar conhecimento, é buscar o autoconhecimento, é buscar se fortalecer. É buscar entender que o problema não está com ele, que ele não é uma criatura abominável, que ele não é essa criatura, porque muitas vezes as palavras que essas pessoas direcionam para os filhos são palavras absurdas, nefastas. São coisas assim que você não diz nem para o seu maior inimigo. Né? Então, são coisas muito difíceis, não tem como você apagar aquilo que aconteceu. Né? E a gente nem tem que querer apagar. Então, eu me lembro que uma das coisas que me ajudou muito, várias coisas ajudaram, mas entre elas foi um vizinho, e já era um senhor de idade, e ele me emprestou alguns livros. Livros que eram totalmente assim, fora da minha faixa etária, né? Porque não eram livros específicos, né? Literatura infantil ou juvenil, etc. Não, eram livros de Albert Camus, de Dostoiévski, de Nietzsche, de quem mais? Tolstói, livros de grandes pensadores. E um dos livros que mais me auxiliou nesse processo, já numa fase final, ou seja, naquela fase de tomada, de fortalecimento, assim, de fortalecimento para a tomada de decisões, de fato, especificamente, foram os livros do Viktor Frankl, um especificamente. E nesse livro, e a história desse médico é muito interessante, do Viktor Frankl, ele diz assim, ele viveu no campo de concentração e ele perdeu, assim, a esposa grávida, foram para o campo de concentração, a esposa, a mãe dele, o pai dele, uma irmã fugiu, salvo engano, para a Austrália, e é interessante porque ele viveu num campo de concentração, ele era médico, ele tinha um nível de consciência ampliado já por si só, e ele ficou ali observando, observando e não absorvendo. Então, cuidado com aquilo que você observa, não permita que você absorva tudo aquilo que você observa. Não permita que você absorva tudo aquilo que você observa e tudo aquilo que acontece com você. Não deixe as coisas chegarem e atingirem o teu coração. Use o filtro da razão. E o filtro da razão, ele depende da tua consciência, porque a consciência, ela tem que ser preenchida pelo conhecimento, porque o conhecimento, ele serve como se fosse um cimento
que preenche os alicerces da nossa consciência. E o livro do Viktor Frankl e a história de vida dele, a coisa mais impactante, é que ele sobreviveu aos campos de concentração, porque ele passou por mais de um campo de concentração durante o nazismo, e ele relatou tudo isso. Então veja só, olha que coisa, e ele criou a logoterapia, que é muito interessante, ajuda muito, né, o ser humano. Bem, existem várias metodologias, mas a logoterapia foi criada por Viktor Frankl e é interessante. E eu falo que você morar, olha a analogia que naquela época eu não fiz essa analogia. Eu fiz essa analogia muitos anos depois. Naquela época ali, com meus 16, 17 anos, eu não tinha esse nível de consciência, então eu não teria nem como chegar nessa definição. Mas veja só, ele sobreviveu a vários campos de concentração. Durante o período que ele estava lá, vendo tudo aquilo, ele criou um bloqueio de não absorver para que ele pudesse ajudar outras pessoas no futuro. Então ele criou um propósito maior. Por isso que na vida a gente tem que ter um propósito, algo maior, algo que nos desligue, teoricamente, entre aspas, daquela circunstância ao qual nós estamos enfrentando e que nos ligue a algo maior, algo que nós tenhamos força suficiente para enfrentar todo e qualquer enfrentamento de frente. E aí, anos depois, mas eu não sei dizer agora quantos anos, mas eu fiz uma analogia. Porque o campo de concentração, principalmente o campo de concentração nazista, então existia ali a questão que Hitler propôs, entre aspas também, que eu também não acredito muito nisso, foi mais uma questão, outros aspectos, mas ele dizia que ele queria a questão de uma raça pura. Então ele teria que destruir os judeus e outros. E interessante, porque eles tinham um alvo, um foco. Então as pessoas que pegaram, por exemplo, as pessoas que levaram o Viktor Frankl, o Dr. Viktor Frankl, médico, para o campo de concentração, eram inimigos, ainda que talvez não tivessem motivos para que fossem inimigos, mas eles não tinham a consanguinidade, tá certo? Então esse ponto é importante, consanguinidade. Eles não tinham o mesmo sangue. E levaram eles para o campo de concentrações, e lá existiam todas essas torturas, sejam elas físicas, sejam elas verbais, sejam elas de qualquer ordem, de qualquer natureza, fora as pressões ali que existiam. Só que ali não existia consanguinidade, né? E ok. Agora, imagina você viver numa casa onde você é torturado psicologicamente, fisicamente, porque um espancamento não deixa de ser uma tortura física, violência gera só violência, você espancar uma pessoa não vai resolver o problema, mas ela fez alguma coisa errada. Pô, uma criança fazer alguma coisa errada e ser espancado, você pegar uma criança que, por exemplo, alguém foi lá e colocou a comida no prato dessa criança, comida ali no prato da criança, a criança não comeu tudo, aí esse pai, porque essa criança não comeu tudo, ele esfrega a cara do filho na comida quente e queima o rosto do filho dele. Isso é o quê? Isso é uma atitude normal, é uma atitude natural? Estou dando um exemplo só. Um exemplo que aconteceu comigo. E na frente de várias pessoas. Por isso que eu digo que o psicopata, às vezes ele perde, né? Porque ele perde a noção. Né? Muitas vezes ele não tem muita noção, mas ele perde, às vezes, na frente dos outros. E aí fica nítido para os outros que a pessoa tem algum distúrbio, algum problema de ordem mental, mas as pessoas passam a mão na cabeça, porque seja qual for o motivo, né? Porque as pessoas, sei lá, elas acho que devem ter vergonha, né? Sei lá qual é o problema. Eu estou falando dos outros, estou falando da parentela, né? E para mim são tão ruins quanto, porque de certa forma essas pessoas elas estão positivando o comportamento, né? Incentivando o comportamento do momento que elas não tomam nenhuma medida, e qualquer que seja a medida. Então a sociedade ela tem que ter tem que desenvolver esse discernimento das pessoas. Primeiro, para que as pessoas não repitam os mesmos padrões de comportamento, pensamento, comportamento, ação e reação que eles aprenderam, né, com seus pais. O processo educacional deveria fazer o quê? Deveria trabalhar a educação de uma forma diferente e não trabalhar somente os aspectos ilusórios, principalmente lúdicos, nos primeiros 7 anos, que são os anos mais importantes da construção do cérebro, da mente do homem. Né? E aquilo ali vai ser a base, é o alicerce
É o alicerce. A parte mais importante de uma construção é o seu alicerce. Essa criança e esses pais, eles deveriam ter consciência que os sentimentos que a mãe sente, aquilo que a mãe sente durante o processo da gravidez, também influencia na formação daquele indivíduo, na formação como um todo. Existe uma ciência, uma pseudociência aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, logicamente, que aqui é mais o que não é totalmente anti-ciência, que vale, né? O que a ciência não tem muito valor, mas se chama psicoembriologia, que estuda a vida antes do nascimento. Os aspectos psicológicos, né? E a influência desses aspectos psicológicos da mãe e do pai também, das relações que a mãe detém com as pessoas com quem ela convive durante o processo gestacional, né? E é muito interessante. Então, se houvesse uma consciência ampliada, se todos os pais tivessem essa consciência de gerar, né, filhos saudáveis, conscientes, coerentes, decentes, mas para isso nós teríamos que ter pais conscientes, decentes, né? Então, porque é o que eu falo, os filhos são, o país é reflexo dos filhos, os filhos são reflexo dos pais, não, os pais são reflexo dos filhos e o país é reflexo dos pais. Então, nós temos aqui, hoje, no nosso país, nítido e notório, assim, é nítido e notório, não precisa ser especialista para perceber que tem muita coisa errada. O próprio processo educacional que se diz que se propõe, né, a formar cidadãos livres, né, e aptos para o mercado de trabalho, a gente vê que não é isso que acontece. É uma educação que deforma o indivíduo, eu falo assim que o processo é deseducacional. Então não seduz aquilo que o indivíduo tem, não se foca nos potenciais que os indivíduos já possuem, né? Isso aí é totalmente desconsiderado e é feito um processo de doutrinação. E uma doutrinação muito chinfrim, né? Que, por exemplo, nas escolas particulares existe a doutrinação que é um processo que não passa de um processo que somente ensina o indivíduo a decorar. Ainda que, logicamente, o mote, vamos falar assim, o foco é ensinar o indivíduo a decorar para que ele possa ser aprovado nos vestibulares. Especificamente, ele não aprende. Não necessariamente ele aprende, via de regra ele não aprende. Se você pegar ali as aulas dos professores de cursinho, por exemplo, o que os professores são muito bons, não estou dizendo aqui, não estou aqui criticando, ainda que seja uma crítica construtiva, mas o que eles se ensinam? Eles ensinam o indivíduo a decorar, eles não ensinam o indivíduo a aprender. Então não há uma educação que faça com que o aluno aprenda. E aqui, agora fica uma posição, e uma posição muito clara, que você não tem que, e isso também acontece muito no nosso país, né? Porque as pessoas não aprenderam a pensar por si, porque o processo em si não foca nisso, né? Focar em desenvolver realmente o indivíduo para educar o indivíduo da maneira adequada. Então nós temos que parar um pouquinho, porque o educador, o professor, o papel do educador, o papel do professor é um papel importantíssimo, porque o professor, o educador, é o único indivíduo que forma todos os outros indivíduos. É o único indivíduo que forma todos os outros profissionais. Todos os médicos tiveram professores, todos os juízes, todos os delegados, todos os advogados, todos os enfermeiros, enfim, todos. Então, quer dizer, o único indivíduo, né, que forma todos os demais profissionais é o professor. Só que esse professor, ele deveria ser muito bem informado, ele deveria ser e estar muito bem informado e ser muito bem formado para que ele pudesse, não é a transferência do conhecimento que ele detém, é além disso, e esse indivíduo compreender que ele não tem que fazer com que os indivíduos pensem igual a ele. Porque aquele indivíduo que tenta doutrinar, porque isso é doutrinação, fazer com que os indivíduos pensem como ele pensa, esses indivíduos, eles não poderiam ser considerados como professores. Porque você não tem que fazer com que o indivíduo pense como você pensa. Fazer com que os indivíduos pensem como você pensa é doutrinação, não é educação. Existe uma diferença muito grande. E quem garante que aquele indivíduo pensa da maneira adequada? Então, o pensar por si não é pensar em si mesmo,
O pensar por si é um processo onde o indivíduo ele desenvolve a capacidade de transformar, de processar as informações e transformá-las em conhecimento, para que, quem sabe, um dia ele transforme esses conhecimentos em sabedoria, que aí é um outro estágio, é uma outra fase, né? Vamos falar assim, é uma terceira fase, né? Nós temos a primeira fase, que é o indivíduo ser capaz de absorver as informações. A segunda fase é a capacidade do indivíduo transformar as informações em conhecimento, e a terceira a terceira fase é transformar esse conhecimento em sabedoria. Então, são 3 fases e não tem como. E o processo educacional não faz, né, não faz esse papel, não cumpre esse papel, e que deveria ser obrigação. Né, deveria ser obrigação. Nós deveríamos fazer com que as pessoas aprendessem a pensar por si mesmas. Esse processo educacional, ele não é só dentro da escola, é fora. Mas como que um pai, como que uma mãe que não passou por esse processo educacional, ele vai conseguir, né, muitas vezes, auxiliar os seus filhos nesse processo? Não tem como. Então, é uma coisa muito complexa. Mas, se nós tivéssemos a humildade, a decência de assumirmos os problemas, assumirmos os nossos problemas, né? Uma andorinha só não faz verão, mas ela faz a parte dela. Se nós tivéssemos comprometimento para com a nossa evolução e para com o outro, se nós verdadeiramente amássemos a nós mesmos, e não é esse amor egoísta, né, egocentrista, porque o egocentrismo também impede o indivíduo de aprender, né, de se desenvolver. O egocêntrico ele já sabe de tudo. Né? Então é muito complicado, porque na nossa sociedade atual o que acontece, e já há muitos anos isso acontece, existe um foco, né? Transformar os indivíduos em criaturas abomináveis. Transformar os indivíduos em inumanos, na verdade. Esse é o grande ponto. Onde as pessoas não têm nenhuma responsabilidade emocional, nem para com elas mesmas e muito menos para com os outros. Então, querem fazer e formar indivíduos fortes, só que é uma coisa totalmente descabível, né? Incabível. Dias atrás eu escutei um negócio muito interessante, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando, né? Assim, eu falo que nós temos as bestas humanas e os humanos bestas, mas toda besta humana, ela normalmente, essa besta humana, ela é muito mais negativa do que o humano besta. O humano besta é aquele que segue as massas, né, de forma voluntariosa. Agora, esse humano besta é aquele perigoso. E não tem como, né? O que a gente vê normalmente, via de regra, não tem como você conviver com um ser bestial, né? Um ser bestial, seja um narcisista, seja um psicopata, se você também não tiver uma certa sintonia com isso. Ou seja, é complexo, porque assim, se você tem um relacionamento com alguém, e você percebe que logo no começo do relacionamento, você percebe que as pessoas, elas são o que elas são. Elas conseguem fingir enquanto você não convive. Depois que você passa a conviver, aí não tem como a pessoa, né, se esconder. O sol, a lua e a verdade são 3 coisas que não são passíveis de serem ocultadas por muito tempo. Então, quando você percebe que aquele indivíduo, né, não é aquilo que você, ou aquela pessoa não é aquilo que você imaginava que ela fosse, qual é a primeira coisa que você deveria fazer? Se afastar. Por mais, mas o amor, não, peraí. Aí entra o ponto. O amor e o respeito, eles andam juntos. Então, se você não se respeita, você vai aceitar uma relação abusiva, tóxica, etc., virulenta, violenta, etc. Isso estou falando agora na questão entre os casais. Né? Tira os filhos, porque os filhos não têm como escolher os pais. Né? Se os filhos pudessem escolher os pais, puxa vida, seria algo muito, muito interessante. Mas eu não sei se seria tão interessante assim, porque tudo aquilo que a gente passa, né, eu acredito que faça parte do nosso processo evolutivo. Né? Alguma coisa nós aprendemos com tudo isso. Né? Porque se você aprendeu,
Se você aprendeu a ressignificar, ou seja, dar um significado diferente para as coisas, eu acredito que, por si só, né, esse ato, né, essa atitude, esse comportamento vai fazer com que você se fortaleça. Muito, muito, muito. Então você vai tirar uma boa... Por trás de cada prova, de cada provação, de cada privação, existem preciosíssimas lições. E se você conseguir abstrair, né, retirar, o abstrair é mais do que o retirar, esses aprendizados, né, essa aprendizagem contida nesses sofrimentos, porque eu digo que o sofrimento e a dor, eles são ingredientes fundamentais para o nosso crescimento. Não que eu seja masoquista, mas não há evolução, não há crescimento sem abdicações, sem sofrimento, sem dor. Então, não estou dizendo que nós todos deveríamos então passar por turbulências, né, dessa magnitude, dessa ordem. Não, lógico que não. Mas nós temos que tomar cuidado, porque existem duas coisas, né, os dois pontos, né, os dois pontos extremos. Eu acho que os extremos, eles exterminam o homem. Tanto, por exemplo, se o afeto afeta. Muito afeto também afeta negativamente. Pouco ou nenhum afeto também afeta negativamente, logicamente. Então, o ponto não é o equilíbrio, mas o equilíbrio... Que ser humano tem um equilíbrio? É muito difícil, né? A gente se deparar com seres humanos equilibrados. Como é que esse ser humano se tornou equilibrado numa sociedade que o desequilibra o tempo inteiro? Como é que um ser humano vai se tornar equilibrado numa sociedade totalmente desbalanceada, totalmente desequilibrada? Então a própria sociedade, ela é um canteiro, né, de obreiros aí que oferecem as fórmulas mágicas, as soluções baseadas em fórmulas mágicas. Então eles oferecem soluções para tudo, para o bolso, para a alma, para o coração, para tudo, qualquer problema. Qualquer problema, eles têm a solução, que na verdade não é uma solução. Na verdade, é uma solução para tomar, né, o seu dinheiro e para fazer com que você se torne dependente dessas soluções miraculosas, mirabolantes, que não vão virar em nada. Mas, como ser humano, né, eu falo assim, eles criam tudo isso de acordo com a apetência, né, do freguês. Então, como as pessoas elas estão buscando tudo na lei do mínimo esforço possível, então, logicamente, que vai se vender muito, né? Então, o mercado das ilusões, ele é o mercado que mais cresce, mais se desenvolve e mais tentáculos tem hoje em dia. Então, outra coisa importante, que hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos a internet, hoje nós temos, né, uma série de ferramentas que no passado a gente não tinha. Então, esses indivíduos e essas famílias hoje, eu vejo com maus olhos, muito mesmo, porque o mundo irreal, esse mundo ilusório, esse mundo fantasioso que foi aberto, né, porque assim, abriram-se as portas para o ser humano, abriram-se portas para o ser humano adentrar, que são portas que o ser humano não sabe nem como lidar. Antigamente, dizíamos, né, nós que estudamos a parte de comportamento humano, a mente humana, então existia aquela coisa que se falava, lá os mais antigos diziam assim, né, que a pessoa que tem algum tipo de problema de ordem mental, ela cria um mundo paralelo para que ela possa suportar a realidade. Então ela tem que sair da realidade, ela foge, sem nenhum tipo de artifício, né? Sem a utilização de drogas ou qualquer outra coisa. Então as pessoas criavam esse mundo ilusório, fictício, né? Irreal, surreal muitas vezes, para que elas conseguissem suportar a realidade. Ninguém podia invadir o mundo delas, né? E isso era para aquelas pessoas que detinham problemas de ordem mental, via de regra. E hoje as pessoas criam seus mundos paralelos aqui, ó, aqui, nos telefones celulares. Então aqui nos telefones celulares as pessoas criam os seus mundos, que na verdade eles nem criam, porque a própria internet, essas próprias ferramentas, elas já oferecem esses mundos, né? E as pessoas adentram nisso, criam os seus personagens, né, os seus avatares, postam nas redes sociais, elas estão mais preocupadas com aquilo que elas postam do que com aquilo que elas vivem. Então as pessoas hoje não vivem mais o presente momento no presente momento. Então elas saem, vão fazer uma viagem, por exemplo, vão fazer qualquer coisa, elas têm a necessidade de
não viver o momento, elas precisam mostrar, pegar um melhor ângulo, etc., para postar nas redes sociais para que as outras pessoas vejam aonde elas estão. Elas não vivem mais o momento, elas não vivem mais por elas, nem para elas. Elas vivem em função do outro, dos outros. E essa vida é um modo de sobrevida, né? Não é uma vida, é sobrevida. E as pessoas vão empurrando com a barriga. E talvez tudo isso, talvez tenha, né, origem em todos esses processos que eu acabei de dizer, mas tudo pode mudar do momento que você cai na real e que você decide fazer a sua parte. Você decide se responsabilizar, você decide ressignificar, você decide mudar. Mudar. E a mudança é um processo indivisível, intransferível, né, individual, que só depende de você. E ninguém, além de você mesmo, pode te defender de você mesmo. Então, seja qual for o seu problema, não interessa aquilo que você passou no passado, calma, não estou aqui querendo dizer que não interessa no sentido negativo, mas estou dizendo, não interessa aquilo que você passou, não interessa aquilo que você viveu, porque tudo aquilo que você passou e tudo aquilo que você viveu servirá ou pode servir para que você se fortaleça, para que você possa, em se fortalecendo, você possa fazer a diferença, não só na sua vida, mas na vida das outras pessoas. Porque você pode, por exemplo, o dia de amanhã, ser um pai diferente do pai que você teve. Você pode ser uma mãe diferente da mãe que você teve. Você pode ser um marido diferente do pai que você teve, porque você tem e você se espelha direto ou indiretamente na relação que você teve com o seu pai. Você que, por exemplo, teve o seu pai ausente, né, no processo de criação, às vezes a mãe também abandona, mas veja só, você consegue suprir essa carência, essas necessidades, né, de uma maneira diferente, ressignificando, buscando o lado positivo de tudo, porque tudo, tanto o aspecto negativo tem aspectos positivos, quanto o positivo tem aspectos negativos quando a gente faz uma análise aprofundada da coisa. Então, tudo vai depender de como você vai reagir. Tudo vai depender do teu querer. Então, assim, eu quero ressignificar isso, eu quero, porque normalmente as pessoas querem entender o porquê do porquê do porquê. E o porquê do porquê do porquê, normalmente a gente não vai conseguir compreender. E na verdade a gente não está aqui para entender todas as coisas. Existem coisas que o nosso próprio entendimento ele não é capaz de alcançar. A maldade humana não tem limite. Então não tem como você, não tem como eu, não tem como nós consigamos compreender os porquês dos porquês. O porquê que um pai é capaz de tentar desgraçar a vida de um filho. O porquê que um pai, porquê que uma mãe é capaz de destruir, de matar. A morte em vida da vida é muito pior do que a morte física. E o que, nesses 20 anos de prática clínica, o que eu assisti, o que eu vi, o que eu me deparei, foi com inúmeras pessoas que estavam mortas para elas, que estavam mortas para a vida, em função do quê? Em função dessas relações, desses relacionamentos, pai, mãe, família. Pai, mãe, família. Porque é a primeira sociedade ao qual nós somos, né? Somos, não necessariamente estamos inseridos, somos inseridos. E para que nós nos desvencilhemos muitas vezes, para que nós consigamos, ainda mais numa sociedade extremamente castradora, extremamente embrutecedora, emburrecedora, fica muito difícil. E o julgamento alheio é algo terrível. Até hoje, olha quantos anos se passaram, mais de 20 anos. E até hoje eu escuto de pessoas, logicamente que entra num ouvido e sai no outro, porque hoje de fato realmente não desce mais para o coração, mas eu ouço coisas absurdas, né? Com relação ao meu comportamento. Só que eu digo, somente sabe o que sente quem sentiu e quem sente.
Então ninguém para saber o que você viveu, o que você ouviu, o que você viu, o que você sentiu, o que você passou. Ninguém. Então quando vem os defensores do indefensável tentar defender o outro e falar, né, coisas absurdas, o que a gente tem que fazer? A gente não pode dar ouvidos, porque essas pessoas, elas não estão falando com propriedade aquilo que elas estão dizendo. Na verdade, o que elas estão fazendo, elas estão vociferando, né? E não vale a pena nem a gente discutir com esses indivíduos, né? Então, por exemplo, o ano passado eu tive, infelizmente, eu gostaria que tivesse vivo, porque eu acho que aqui na Terra a gente tem a oportunidade de aprender, né? Estamos aqui para evoluir e estamos aqui para aprender. Então eu gostaria que meu pai tivesse vivo para que ele pudesse ler. E aqui em nenhum momento eu fiz nenhum comentário citando o nome, em nenhum momento aqui eu abri de uma maneira clara, nem tampouco objetiva, a respeito do que eu vivi e do que eu passei. Então não é um livro autobiográfico, mas aqui eu conto um pouquinho a respeito da vida, né? A respeito do que está conduzindo e induzindo o homem e o que está levando esse homem a perder a sua identidade, a contaminar a sua essência, perder a capacidade, né, de perceber, de sentir e por aí vai. Então, mas eu queria que estivesse vivo, mas não sou eu que estou no comando das coisas, né? Não estamos no comando das coisas. Temos mal e porcamente aí a capacidade temos a capacidade no sentido, temos as possibilidades, não, as capacidades também a gente desenvolve, mas nós temos possibilidades, mas não temos o controle, não temos controle do tempo, não temos controle do comportamento alheio, temos do nosso, né, dentro das nossas limitações também, somos seres limitados, né, pelas nossas condições e por outras questões também, não só pelas condições, pelas circunstâncias, mas como Ortega y Gasset, acho que ele disse isso, né? Somos seres circunstanciais. Mas eu digo que as circunstâncias, elas não necessariamente, elas determinam, né, a vida do ser humano, porque eu vim e eu afirmo para vocês, eu passei por coisas que somente eu sei e sou grato, né? Assim como acho que foi o Gibran que disse que aprendeu o silêncio com os faladores, né, a tolerância com os intolerantes, aí eu digo que o respeito com os desrespeitadores, e sou muito grato a todos esses professores, porque sem eles eu não teria, né, me tornado, me transformado naquilo que eu estou sendo, não o que eu sou, porque o ser, o nosso ser, ele é um ser em transformação. Não podemos dizer porque nada é fixo, nada é permanente, a não ser a impermanência das coisas, né? Então estamos em processo, né, contínuo. Então o que eu gostaria de deixar aqui, né, de recado para você é que persista, não desista, não se julgue, não aceite o julgamento alheio, não se avexe e faça aquilo que a tua consciência mandar. Você deve satisfações à sua consciência. E para aqueles que creem num ser supremo, em Deus, um Criador, seja qual for, né, o seu credo, a sua crença, mas nós não precisamos provar nada para ninguém. Uma das coisas que me motivou, e que eu digo assim, motivação, motivos para agir, ação, né? E assim como a oração, né, na palavra oração tem, né, ação, ela também tem, se você colocar ali a letra C na frente, fica o coração. Uma das coisas que mais me motivou ao longo da minha vida foi provar para mim mesmo que eu não era aquilo que diziam que eu era. Um fraco, um derrotado, um burro, um ser incapaz de sobreviver, uma criatura incapaz, uma criatura, enfim, abominável. Então escutei isso de quem me colocou no mundo, né? Então o abandono também foi um processo assim, muito complexo
de entender, mas hoje eu tenho mais é que agradecer, porque se eu não tivesse passado pelo que eu passei, talvez eu não tivesse é, chegado aonde eu estou, talvez eu não tivesse estudado o que eu estudei, talvez eu não tivesse, realmente não teria, porque se eu tivesse tido tudo muito fácil, as coisas muito facilitadas, eu não teria por que lutar, né? Estudar e me dedicar e fazer tudo aquilo que eu fiz e sigo fazendo. Então, não fiz para provar, mas eu digo que eu me desafiei e o meu desafio sempre foi, né, me desafiar, porque eu acredito muito que o desafio afia, né, o homem, afia o homem no sentido positivo, né, não negativo. O afiar é no sentido de preparar. Então, isso me fez, me conduziu até aqui. Então, não tive incentivos, não tive nenhum tipo de apoio, né? Na verdade, tive muito mais desapoio, muito mais críticas e críticas destrutivas, né? De um indivíduo especificamente totalmente desequilibrado, que não foi exemplo para nada nem para ninguém, fingia em alguns ambientes, né, as coisas muito bem, mas aquelas pessoas que de fato o conheceram, que conviveram com ele, sabem, né, do que ele era capaz de fazer e os danos que ele me causou naquela época foram anos e anos e anos a fio de tratamento, de terapia intensiva para que eu conseguisse ressignificar e chegar, né, a determinadas conclusões. A ampliação da minha consciência foi em função desses processos. E eu nunca tive vergonha de dizer o que eu estou dizendo, nunca escondi isso de ninguém. E hoje eu me sinto muito mais à vontade em poder explicar e explicar de forma bem didática que é totalmente possível você transformar a dor em força. É totalmente possível você transformar a dor e o sofrimento em força. Mas, porém, é necessário que você faça a sua parte. E a sua parte é fazer um esforço sobrenatural. De fato, é sobrenatural. Em alguns momentos, sim. Porque você está nadando contra as correntes, contra as correntezas, você está indo na contramão e às vezes é necessário realmente o afastamento. Até dias atrás eu estava palestrando e falando a respeito desse assunto especificamente, dos danos, né? Dos traumas, as consequências. Eu estava dando exemplo de uma pessoa que sofreu assim, abusos, né, por parte de parentes, não diretamente os pais, mas pessoas ligadas diretamente aos pais. E essa pessoa, ela quando descobriu, né, o porquê que isso aconteceu, que era a família estava tendo um favorecimento, e ela já tinha uma certa idade, já era maior, já era independente, e ela se afastou durante muitos anos. E o que fez com que ela sobrevivesse, porque até aquele momento ela era uma dependente química, ela desenvolveu uma dependência química para suportar essa, essas questões insuportáveis, né, desse trauma que ela teve, e com a conivência, né, conivência mesmo, por conveniência tanto do pai quanto da mãe, estou dando um exemplo real, de um fato real, e essa pessoa, ela somente conseguiu largar os vícios quando ela se afastou. Então, o afastamento, não o físico às vezes é necessário, mas às vezes não necessariamente o físico. Mas no caso dela, ela teve que se afastar fisicamente para que ela conseguisse ressignificar. Porque a presença fazia com que ela, né, se ligasse àqueles fatos e etc, etc. Então, às vezes é necessário medidas, né, dependendo da circunstância, dependendo da situação, às vezes é necessário. Por isso que é importante que você que passou, que está passando por isso, se você tiver condições,
procurar ajuda especializada, né? Porque a terapia, o tratamento, ele não é frescura, é uma necessidade. Então veja que as pessoas desequilibradas, as pessoas adoecidas, né? Elas adoecem as pessoas. E normalmente essas pessoas, elas são extremamente julgadoras e elas falam o tempo inteiro. Terapia é coisa para isso, diminuindo, né? Desmerecendo, desqualificando, dizendo que é frescura, etc. Essas pessoas que falam que depressão é frescura, essas pessoas que falam que ansiedade é frescura, que os problemas de ordem mental são frescura, normalmente são pessoas que têm uma predisposição, né? Ou seja, demonstram ali uma predisposição a, né, essas questões que foram faladas aqui, a questão narcisista, a questão do psicopata, a psicopatia, que é, na verdade, um transtorno de personalidade, e a depressão, a ansiedade são doenças da alma. E essa alma, ela é adoecida através das nossas relações e dos nossos relacionamentos. E a relação que baliza todas as nossas relações é a nossa relação nossa conosco. Essa relação sua com você mesmo é a relação que vai balizar todas as outras relações. E essa construção dessa relação sua com você mesmo, você construiu ela inicialmente, o embasamento dela, eu falo assim, os alicerces dessa sua relação com você, ele foi construído na sua relação com os seus pais e na relação dos seus pais com você. Por isso que, via de regra, muitas vezes as pessoas elas têm problemas porque elas não sabem quem são. Elas não sabem porque não houve uma criação de uma identidade. Elas foram tão castradas, tão punidas, né, tão abusadas, ainda que não sexualmente falando, fisicamente falando, verbalmente falando, que elas não foram capazes de construir os alicerces, né, os alicerces sólidos dela, a relação dela com ela mesma. Normalmente essas pessoas elas têm uma baixa estima. E por que tem uma baixa estima? Porque elas não conseguem, porque a autoestima tem a ver também com essa relação com os pais, com aquilo lá que foi lá no começo. Tudo é construído ali. Por isso que eu falo que o período mais importante do nosso processo de vida, é do 0 ao 7. Alguns falam do 0 aos 8, do 0 ao 7. Então, será que todo ser humano deveria poder, olha, estranho, né? Deveria poder gerar, ter filhos? Será? Será que não podemos impedir? Não estou aqui dizendo que tem que haver algum tipo de castração química ou coisa do gênero, nada extremo. Mas se as pessoas tivessem consciência da importância e da responsabilidade que é colocar um filho no mundo, porque não basta colocar no mundo, você tem que prepará-lo para o mundo. Será que todos somos capazes de fazer isso? São questionamentos, né? Numa sociedade onde a involução ela é supervalorizada, onde quanto mais desgraça melhor, então talvez por isso que haja tanto fomento, né? Por isso que nós estamos assistindo essa virulência, esse culto ao ódio. Isso é um reflexo muito nítido, nítido e notório, da degradação do ser humano, do rebaixamento da espécie humana. O ser do humano deixou de ser humano e se tornou inumano. A liquidez, né? As relações líquidas, como Bauman diz, a liquidez das relações humanas está liquidando o ser do humano. Nós não sabemos
quem somos e normalmente não queremos descobrir quem somos. Preferimos seguir a passos largos rumo ao abismo. Eu coloquei aqui, até para encerrar, que está na contracapa, né, do livro, e eu coloquei um ponto que eu acho muito importante. Isso eu enxergo na humanidade como um todo. Para toda regra tem exceção, né? E nem a exceção é regra. Estamos sendo induzidos e conduzidos por uma força oculta vibracional que está nos levando a sermos seres materiais, numa direção e num sentido antagônico ao essencial. Nós não sabemos mais distinguir o que é verdadeiramente essencial para a nossa existência. Nós não estamos preocupados com a nossa existência, estamos apenas preocupados e focados na nossa sobrevivência e não na nossa essência e muito menos na existência. A sabedoria está sendo substituída pela fantasia. As pessoas estão acreditando num estilo de vida torpe e fugaz. O desequilíbrio de todo o planeta está acima do suportável. Por isso estamos vivendo a era do vazio, da depressão, das síndromes, das paixões avassaladoras e voláteis. Nada relacionado à compaixão, ao amor genuíno e vertical, ao sublime, à conexão com o divino. A vida hoje é baseada em custos e não mais em valores. Com suas atitudes egoístas e exploratórias, o ser humano está destruindo os reinos que o sustentam e promovem a vida. Estamos seguindo a largos passos para o caos e nos acostumando com a escassez da vida, com a desconexão do ser humano com a sua alma e essência, com a desconexão do ser humano com a sua alma e com a sua essência, deixando então de ser obra do Criador para estar vagante num despropósito. A liquidez das relações inumanas está liquidando nossa verdadeira essência. É uma indecência, né, chegar a essas conclusões, mas essa triste realidade que beira a irrealidade é a mais pura realidade. Chegamos a esse ponto. E será que nós seremos capazes de reverter esse quadro? Isso tudo depende de uma revolução, de uma única revolução. E não é uma revolução exterior, é uma revolução interior. É a revolução da ou na consciência. Só que, se não houver uma revolução na educação, no processo educacional como um todo, não haverá uma revolução na consciência. E se não houver uma revolução na consciência, não haverá uma revolução no processo educacional como um todo. Então, é uma situação sine qua non. Nós chegamos a um ponto onde ou o ser humano cai na real e se levanta, ou nós vamos permanecer, né, afundando e nos aprofundando nesse abismo que se tornou a sociedade. Se você, assim como eu, é um parido, foi um parido, eu sugiro que você repense a sua vida. Eu sugiro que você pare para repensar, que você busque através dos conhecimentos que estão disponíveis. Então, da mesma maneira, né, que a internet ela proporciona ao homem inúmeras distrações, ela também oferece uma vasta gama de informações que podem ser de fato transformadas em conhecimento e quem sabe um dia até mesmo
isso se transforme em sabedoria. Agora, para isso, vai depender da tua ação e não da tua atuação, da tua ação mesmo. Ação no sentido e na busca da evolução, no sentido e na busca da ressignificação para evolução. Compreender que tudo aquilo que você não passou por acaso, porque nem o acaso é fruto do acaso. Nós não estamos aqui para entender o porquê dos porquês, mas nós estamos aqui para compreender. E para que nós possamos compreender, o primeiro passo é a aceitação, não no sentido não no sentido negativo dessa aceitação, mas uma aceitação onde nós temos que aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Nós temos que aceitar aquilo que nós não podemos mudar e que não está nas nossas mãos. E nós podemos buscar meios e formas de mudar aquilo que depende de nós. E aquilo que depende de nós, nesse caso especificamente de uma criação, vamos dizer assim, uma criação tóxica, para que você se desintoxique de tudo isso que você passou, você vai precisar fazer um mergulho, você vai precisar mergulhar dentro do teu ser e cortar, né, alguns laços aí que ficaram amarrados. Então, esse desatamento, né, esse desatar dos nós que nós atamos e que ataram a nós é um processo individual, intransferível, indivisível e que depende única e exclusivamente de você. Depende única e exclusivamente da tua vontade, do teu querer. E a força de vontade, ela está na vontade de ter força. E essa força de vontade, quando ela de fato existe, ela é capaz de mover montanhas, é capaz de remover montanhas, mover e remover. Então, não interessa o que você passou, não interessa o que você viveu, não interessa o que você sofreu, não no sentido de que você tem que apagar tudo isso ou esquecer tudo isso. Também não peça para esquecer, porque isso tudo é que te trouxe até aqui e isso tudo é o que vai te fortalecer. Mas a coisa mais importante é que se você não ressignificar, há uma grande chance de você repetir os mesmos padrões de comportamento, pensamento, comportamento, ação e reação que você afirma e que eu acredito que você abomina. Então, porque nós seguimos exemplos. Então, não é porque você foi machucado que você tem o direito de machucar o outro. Não é porque você foi lesionado, lesado, que você tem o direito de lesionar o outro, de lesar o outro. Então, se nós não rompermos, se você não romper esse ciclo, se você não tomar, né, o conhecimento, se você não cair na real, se você não expandir a sua consciência, se você não romper isso, você talvez repita e aí vai ficar um outro ponto importante, o peso na consciência de você estar fazendo, repetindo o mesmo padrão de comportamento que você abomina. Então aí você vai, além de você alimentar, né, de você positivar aquele comportamento que você abominava, você vai disseminar aquilo que poderia ser interrompido em você. E você pode e deveria, a meu ver, né, romper esse ciclo para que você pudesse provar para você mesmo que você é um ser capaz de transformar a escuridão em luz. Né? O conhecimento é a luz, o conhecimento é a luz capaz, né, de realmente nos tirar dessa escuridão, dessa prisão. Então, você talvez não consiga e talvez nunca venha a conseguir compreender, ou seja, entender, melhor dizendo, o que você e o porquê você viveu. Porque às vezes a gente questiona. Eu me lembro que eu questionava: o que eu fiz de errado? Que mal eu fiz? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu queria entender. Eu queria entender. E o dia que eu desisti de querer entender e eu aceitei e busquei meios para que eu pudesse me desvencilhar disso, para que eu pudesse me afastar, isso foi também um grande facilitador. Então, além dos livros emprestados por um vizinho do prédio que eu morava,
E eles me permitiram ampliar minha consciência, e a história do Dr. Viktor Franklin foi para mim um divisor. E aí, só para fechar, então veja que o Viktor Franklin, ele foi perseguido, foi preso, foi torturado, foi humilhado, enfim, por pessoas que ele desconhecia e que se tornaram inimigas por questões ideológicas. Agora, imagina você conviver durante anos a fio dentro de uma casa de concentração, porque tem o campo de concentração e tem a casa de concentração. Viver dentro de uma casa de concentração aonde o teu progenitor, o teu pai ou a tua mãe, no caso, outros casos, que não é o meu caso, ele é o teu algoz. Ele exerce exatamente o mesmo papel, só que tem um problema, que é muito pior, a consanguinidade. E não há motivos. Ainda no outro existiam motivos ideológicos. Agora, um pai abusar do filho, agredir o filho, uma mãe, um pai abusar, agredir um filho, humilhar o filho, rebaixar o filho, reduzir o filho, espancar o filho. Não é muito pior do que um campo de concentração onde existem aspectos ideológicos ainda que são terríveis? Então, só porque é isolado, não é uma coisa coletiva, então passa a ser normal. Então, nós estamos normalizando aquilo que deveria ser inormalizável, né? Ou seja, não seria passível de normalizar. Então, pai, até que ponto os pais têm o poder perante os filhos? Então, eles têm o poder, foi dado pelo Estado para eles o poder de destruir a vida dos filhos? De matar a alma dos filhos? Pode ser que não tenha matado fisicamente, mas e a alma? Então é a morte de vida em vida. Por isso que eu falei que eu já tive a oportunidade de me deparar com muitos mortos que estão vivos, mortos vivos. Vivos mortos. Mortos vivos, vivos mortos. Então muitos vivos mortos, mais fácil. Acho que fica melhor o entendimento. Indivíduos que estão vivos, fisiologicamente falando, mas emocionalmente falando, estão mortos. E muitas vezes, além de mortos, ainda foram programados para matar, para fazer o mesmo, para repetir os mesmos padrões de pensamento, comportamento, ação e reação. Isso, a meu ver, não é porque eu passei por isso, mas eu acredito que é algo inimaginável. E não é porque as pessoas não imaginam que isso aconteça, que isso não aconteça. E não são casos isolados. A cada dia que passa, são mais casos. Bem, já estamos chegando a 1h30, né? Então, vou dar por encerrado agora. Agradeço aí por quem assistiu. E caso você, né, conheça alguém que você acredita que poderia se identificar com o que foi trabalhado aqui, com o que foi tratado aqui, então conto com o seu compartilhamento, com o seu like, né? As pessoas rasas, elas arrasam as pessoas profundas. Isso, para mim, é uma coisa que eu demorei muitos anos para poder entender. E aqui, mais uma vez, o livro, quem tiver interesse, está disponível aí nos sites especializados, na Amazon, em outros mais, é Os Paridos, editora Viseu. Então, está aqui. Não é uma autobiografia, aqui eu trato sobre a sociedade e sobre os despropósitos, né, da humanidade, sobre a era que nós vivemos, que eu chamo que é a era que já era, e falo um pouquinho, né, dessa questão vibracional, vibratória, que pensamento se transforma em sentimento, que se transforma em ação, que se transforma em reação. E tudo aquilo que a gente pensa, ele
ele faz com que o nosso cérebro, em função de uma série de processos, ele entre numa faixa vibracional, uma faixa vibratória específica. Então nós nos conectamos com essas faixas. Então quanto mais elevado, e também tem que tomar muito cuidado com esse excesso de positividade, porque também é algo que não é positivo, não é positivo. Enfim, é isso, agradeço pela atenção, agradeço pela audiência e te vejo no próximo vídeo.